Nós estamos com a professora Miriam Gasparini, professora de Técnicas de Redação Jornalística e colunista da Rádio Band News de Curitiba. Professora, muito obrigado por nos atender, eu e o Otávio. E nós temos a primeira pergunta a respeito do IPCA. Oi Priscila, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a gente conversou com o economista da Fundação Getúlio Vargas, o André Braz. Ele fez uma projeção então de uma alta de 1,10 a 1,15% na comparação então de abril com o mês de março. Nos últimos meses a gente vinha sinalizando muito, a respeito da questão dos combustíveis e da energia. Mas aí nesse último mês o que a gente teve? O fim da bandeira de escassez hídrica, no dia 16 de abril, e também a Petrobras não reajustou a gasolina. O último reajuste da gasolina tinha sido em março, então diferente dos outros meses, ele sinalizou esses dois fatores aí que não devem pesar tanto, devem contribuir então para que essa alta aí seja pequena em comparação aos últimos meses. Só que se a gente for olhar para o outro lado, os alimentos e o preço dos eletrodomésticos, que sim, devem subir. Isso Que nós fechamos o mês de abril com um valor de 1,06%, o índice de 1,06%, e nos últimos 26 anos nós temos o maior IPCA acumulado com a alta de 4,29% só no ano de 2022. Como a professora avalia essa questão? O Brasil vive hoje o seu pior momento, vamos dizer, como você mesmo disse, dos últimos 26 anos em que nós não tivemos uma inflação tão elevada. O Brasil já teve, hoje quando você fala em 12% de inflação no ano, é um percentual elevado, mas se a gente comparar com a inflação dos anos 80 e até 94, quando nós tínhamos índices de hiperinflação, por exemplo, antes de fevereiro de 90, nossa inflação chegou a 98% num único mês. Então, você diz o seguinte, 12% é alto. Para quem vinha de uma inflação na casa de 3, 4%, nós estamos com uma inflação alta. Mas ainda eu posso dizer para vocês que é uma inflação controlada. Tá? Você tem condição de controlar. Por quê? Nós vivemos um período, tivemos 2 anos de pandemia. Nós trabalhamos dentro hoje de uma economia globalizada. Então, não é só o problema aqui do Brasil que está provocando essa alta da inflação. O mundo inteiro hoje sofre desse mal que é a alta da inflação. Então, tivemos pandemia, o mundo não estava acostumado e não tinha jamais vivido uma pandemia. Quando a indústria parou, o comércio, o mundo inteiro fechou as portas e depois a retomada começou gradual. Quando essa retomada ela começa a ser gradual, o que acontece? O povo vai em busca dos produtos. Só que até a indústria voltar a produzir demora um tempo. E o mercado é regulado pela lei de oferta e procura, né? Então, se você tem, por exemplo, você tem mais demanda que oferta do produto, vai acontecer que a inflação vai subir. E é isso que está acontecendo. Nós tivemos um público maior em busca, principalmente de alimentos, né? Nesse período de pandemia, a indústria parou de produzir, ou seja, a oferta diminuiu. Consequentemente, eu tive menos produtos no mercado e mais gente buscando. O preço sobe para poder atender todo mundo, para poder... A sistemática usada você sobe o preço dos produtos e contém a demanda. Bom, o que acontece? Como tivemos uma respirada da pandemia e entra uma guerra, entre Rússia. E o que acontece? Essa guerra, ela tem consequências globais.
Então, hoje, a gente pode dizer que o mundo inteiro está sofrendo em função dessa guerra e sofrendo o aumento da inflação. Por quê? Primeira coisa, aqui no Brasil, mais de 90% dos nossos produtos eles são transportados via rodoviária, pelo transporte rodoviário. Bom, por quê? Qual é a consequência? A alta do petróleo. O petróleo é uma commodity internacional. Quando a guerra começou, os preços dispararam, que é normal, porque o petróleo move o mundo. Ainda, infelizmente, é o petróleo que move o mundo. Todo mundo precisa do petróleo, que é o principal combustível do mundo, né? Então, o que aconteceu? Os preços do petróleo começaram a disparar. O Brasil, embora seja produtor de petróleo, mas ele não pode, o petróleo que a Petrobras produz aqui é cotado em dólar também. Então, quando o dólar sobe lá, sobe aqui no Brasil também. E, consequentemente, você tem que acompanhar. O petróleo subiu, sobe a gasolina, sobe o diesel e, junto com ele, sobe o álcool, porque o álcool também leva uma parte de gasolina no seu componente, tá? Então, o que nós temos visto? Com a gasolina mais cara, a transportadora é obrigada a aumentar o frete. O frete subindo, todo produto que é transportado via rodoviária, né, transporte rodoviário, tem seu preço reajustado, e é isso que nós estamos vendo. Eu vou dizer para vocês, a inflação só não está maior ainda no Brasil porque nós temos um mercado de atacado. No atacado, eles trabalham com grandes estoques, e essa é a estratégia deles. Eles trabalham com estoques para 90 dias. Consequentemente, você ainda consegue segurar esses preços por 3 meses. Tá? Só que vai chegar num ponto que a tendência é os estoques vão diminuindo e automaticamente vai haver uma alta maior da inflação. E é o que se espera até o final do ano. A gente vai ter, se abril já surpreendeu, espere daqui para frente, vai subir ainda mais. O governo está tentando de todas as formas conter essa inflação. E isso não acontece só no Brasil, mas acontece nos próprios Estados Unidos, que nunca tiveram uma inflação tão elevada. E o governo, a primeira medida que um governo toma para conter a inflação é subir a taxa de juros. Se a gente imaginar que no começo do ano passado o juro estava em 2% e hoje está em mais de 12%, isso o juro, a taxa Selic, que é a taxa básica, mas a gente sabe que se você pegar o juro do crediário, do cartão de crédito, o crédito ao consumidor, essas taxas são muito maiores, mas tomando como base só a taxa Selic, né? Então, o governo, a primeira coisa que ele faz, ele aumenta o juro. Aumentando o juro, o que ele tem? Ele estimula as pessoas a não comprarem e a investir. Quando você não compra, há uma queda na demanda, né? A demanda diminui, automaticamente você consegue comprar o preço de algumas mercadorias. Segunda medida que o governo está tomando, o governo está reduzindo impostos para produtos importados. E essa é também, vamos dizer, uma boa opção. Porque, vamos citar como exemplo o caso do aço. No Brasil, nós temos 2 indústrias produtoras de aço. A gente pode dizer que é monopólio, nós temos 2. Mas o preço do aço é um mercado muito grande, dominado por 2 indústrias que estão extrapolando os preços. O que acontece? O que o governo fez? O governo reduziu a alíquota do aço essa semana de 10,8% para 4%. O que vai acontecer? A indústria vai começar, ao invés de comprar o aço brasileiro, já está se organizando para importar esse aço. Mesmo com o dólar
na casa de R$ 5,16, que foi a cotação de hoje. Você pagando o imposto de importação de 4%, você pagando o frete marítimo e o imposto de importação, ainda está mais barato você importar o aço do que você comprar o aço produzido no Brasil. Então, à medida que as indústrias começarem a importar, o que as nossas siderúrgicas vão fazer? Elas vão perder mercado. Automaticamente, o que elas tendem a fazer? Reduzir preço para ganhar novamente mercado. Então, o governo tem feito o que pode. Não, isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo. São medidas que acontecem, que estão sendo tomadas no mundo todo. Então, vai importando. O governo reduziu a alíquota da carne. Daí, aqui se pergunta, mas o Brasil é um grande produtor, é um dos maiores produtores de carne do mundo, né? Mas acontece que se a Argentina também produz bastante carne, principalmente carne bovina, o que vai acontecer? Grandes atacadistas, eles vão buscar a carne da Argentina e vão trazer para o Brasil. Consequentemente, vai ter mais oferta de carne aqui. O que o nosso frigorífico brasileiro vai ter que fazer? Reduzir preço para não perder para a concorrência argentina. Então, você tem que ir administrando. Mesmo administrando todos esses problemas, ainda a inflação está alta. Mas eu posso dizer para vocês que é uma inflação que dá para controlar. Porque não é uma inflação brasileira, é uma inflação mundial, consequência de uma pandemia seguida de uma guerra. Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é Douglas Felipe Dudek, eu sou assessor de investimentos da Uprime, escritório credenciado XP Investimentos. Bom, diante do aumento das pressões inflacionárias de todo mundo, que ganham força com a guerra da Ucrânia, a tendência é a alta de juros no mercado global. E a sinalização do Banco Central é que é bem provável que esse ciclo de alta perdure por mais tempo. Pelo menos é o que diz aí o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, em evento que foi organizado pelo Banco Goldman Sachs aí no dia de ontem. De acordo com Fernandes, o Copom sinaliza que avalia duas alternativas para se chegar a uma meta de inflação: subir os juros a um pico ainda maior ou adiar aí o ciclo de baixa. Outro ponto importante que tem contribuído para a alta dos preços aí são os combustíveis. Com os preços congelados desde o dia 11 de março pela Petrobras, a gasolina tornou-se aí um novo ponto de tensão entre a diretoria da estatal e o governo. De um lado, o nosso presidente Jair Bolsonaro tem recorrido a demissões para marcar o seu descontentamento com o preço dos combustíveis. De outro lado, acionistas se sentem lesados pela demora dos reajustes pela empresa, que tem ficado até 2 meses sem mexer nos preços, que ocorre aí uma forte pressão nos preços das ações das empresas ligadas do setor de combustíveis. A bola da vez é a gasolina, depois que o diesel teve um reajuste de 8,9% na semana passada e levou à demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A gasolina já registra diferença de preço de 20% em relação ao mercado internacional. Outro ponto também fundamental, tem avaliado mal as ações varejistas na Bolsa. A taxa básica de juros encarece muito o financiamento de produtos ligados ao varejo, o que tem mudado o viés das empresas varejistas em apostar aí em produtos com maior valor agregado, né? A taxa de juros muito alta faz com que pessoas com melhor poder aquisitivo consigam manter o patrimônio, que no geral está aplicado em investimentos que rendem mais do que a inflação e até mais do que o juro básico. E como sugestão de investimentos para proteção contra a inflação, seguem os produtos como os CDBs, LCIs e LCAs atrelados à inflação. Também interessante, debêntures incentivadas e o título federal, o IPCA+.
águas profundas. É fruto de constante busca por inovação. E a partir de hoje, a Petrobras volta a subir o preço da gasolina nas refinarias. Só neste ano, o aumento acumulado supera os 50%. De acordo com a Petrobras, o valor médio do litro sobe de R$ 2,69 para R$ 2,78 nas refinarias. Uma alta de aproximadamente 3,3% em relação ao reajuste anterior feito em julho. Já o preço do diesel. Avançamos em técnicas de construção e montagem de plataformas em conjunto com nossos parceiros e fornecedores, além de reduzirmos os custos operacionais dessas atividades. A V67 é um exemplo desses avanços. A unidade é um dos 6 sistemas de produção. De 2 meses, a Petrobras fará reajustes nos preços da gasolina e do diesel. 57 dias depois do último aumento, a Petrobras anuncia um reajuste. Para a gasolina, de 18%. Para o diesel, quase 25%. O preço do petróleo no mercado internacional já vinha em alta e, é claro, meu caro amigo, que a situação se agravou de maneira dramática nos últimos 15 dias. Agora, professora, aproveitando o gancho que a professora citou, Petrobras, gasolina. E a gasolina, o governo tem se queixado muito do aumento do preço da gasolina e dos outros combustíveis. E acusam a Petrobras disso. A professora acredita que uma privatização da Petrobras resolva o problema, como o governo pensa? Não, porque não é. A Petrobras está reajustando os preços para acompanhar o mercado internacional. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela vende ações em bolsa. E ela vende as ações da Petrobras, elas estão nas bolsas do mundo inteiro. Então ela tem que acompanhar o mercado. O petróleo é uma commodity e ele tem preço cotado em bolsa internacional. Então ela não pode não aumentar o preço do petróleo porque ela produz o petróleo aqui. Acontece que eu posso produzir o petróleo no mundo inteiro, o preço é um. O que ocorre com a nossa gasolina é que nós temos uma tributação muito elevada, tá? Então, o preço do barril do petróleo subiu, foi repassado para a gasolina. Acontece que nós temos uma tributação muito alta sobre os combustíveis. Os estados, inclusive este ano, a pedido da Presidência da República, revisaram as alíquotas do ICMS, reduziram, mas ainda está muito alta essa alíquota do ICMS sobre a gasolina. Tá? Você me pergunta uma privatização da Petrobras. Não, uma privatização não vai resolver o problema, porque eu digo, o petróleo é uma commodity internacional. Se uma empresa, ainda mais sendo uma empresa privada, a empresa privada ela anda atrás do quê? Do lucro. Ela não vai reduzir o preço da gasolina com o petróleo em alta, que é a matéria-prima para produzir a gasolina é o petróleo. Ela não pode reduzir o produto dela se o insumo que ela utiliza está caro. E o governo... Daí, o que vai acontecer? Ao descompasso, porque tudo isso vai se refletir no balanço. E o investidor quer o quê? O investidor quer lucro, quer seus dividendos. À medida que a empresa não se torna lucrativa, o investidor vende suas ações. Consequentemente, quanto maior a venda, mais as ações caem e mais a empresa perde o seu valor patrimonial. Então, não resolve. Uma privatização não é o problema da alta. A alta ocorre em função das cotações do petróleo e também da alta carga tributária. Tem que se pensar, em primeiro lugar, numa reforma tributária urgente. Toda a sociedade, em geral, se queixa que paga muito imposto. E uma reforma tributária tem que ser justa.
tanto para a empresa quanto para o consumidor final. Então, os políticos discutem, vai ano, vem ano, mas a reforma tributária nunca entra na pauta de votação. E isso vem atrapalhando todo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. O Brasil precisa de um remédio, reforma tributária. O governo, o Congresso legisla em causa própria, né? Que são muitos empresários, senadores, deputados federais. Sim, que eles vão sempre adiando. A reforma está lá para ser votada. Já era para ter sido votada antes da pandemia. Chegou a pandemia, veio a desculpa da pandemia. A pandemia melhora, veio uma guerra, a desculpa da guerra. Agora, todo mundo está pensando o quê? Em se reeleger. Não estão nem pensando em votar uma reforma tributária. Então, consequentemente, esse ano não vota-se a reforma tributária novamente. Nós temos mudança do Congresso, mudança de presidente, governo, né? Então, estamos 5 meses das eleições, vai parar tudo. Em julho para tudo, já começa, julho começa. Nós estamos na metade de maio, então não vai dar tempo de maio a julho aprovar e não está nem na pauta ainda a votação. Então, o remédio que o país precisa está sendo adiado. E não se fazendo uma reforma tributária justa, nós continuamos pagando e dando desculpas, certo? Professora Miriam, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Dá uma editada aí na minha tosse, que eu não tive como segurar. Tenho certeza que engrandeceu muito o resultado do nosso trabalho. Que é isso. Quando precisarem,